Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de voltarmos a nos reunir aqui através deste meio virtual ao redor da Santa Palavra do Senhor, para juntos nós prestarmos o nosso culto ao Senhor e sermos edificados. E para darmos início, então, vamos ter uma palavra de oração, falando com o Pai Criador. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos outra vez ao redor da Tua Santa Palavra, com os nossos amados e preciosos irmãos que seguem esta programação, e pedimos ao Senhor a bênção, a direção, a graça para este trabalho, a inspiração divina, e que o Senhor possa ser glorificado através dos Teus filhos, através do culto do Teu povo, Senhor. Nós pedimos todas as bênçãos neste momento, no precioso e sagrado nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, meus amados. A escritura que vamos ler está em Apocalipse, capítulo 1, começando também no versículo 1. E enquanto os irmãos localizam a escritura aí, abrem suas Bíblias, não é?
Então, nós gostaríamos de lembrar que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Ali nós temos cultos às quartas-feiras, no horário das 19 horas, e aos domingos, no horário das 18 horas e 30 minutos. E também o nosso tabernáculo na cidade de Campinas está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todas as quintas-feiras, no horário das 19 horas e todos os domingos, no horário das 8 horas e 30 minutos. E também lembrando aos irmãos que não se esqueçam de clicar no símbolo de gostei ali no joia e também inscrever-se no canal para impulsionar cada vez mais esses vídeos, essas pregações que são para a edificação do povo de Deus. E ativa também ali as notificações, você ativa todas as notificações e aí você recebe de primeira mão assim que o vídeo é publicado. E também ainda em tempo nós temos 3 grupos de WhatsApp nos quais nós enviamos todos os cultos, todas as pregações que são feitas neste canal aqui do YouTube, não é? Este canal é exclusivamente para a pregação do Evangelho. E dito tudo isto, então, ainda lembrando que também se você desejar fazer um pedido de oração por qualquer necessidade que você eventualmente possa ter, então você pode deixar aqui embaixo nos comentários, você deixa o seu pedido de oração e nós estaremos orando, estaremos mencionando seu nome no próximo culto e também orando na igreja. Lá nós temos o livro de oração, não é? E nós também estaremos ali orando em seu favor. Então, se precisar das nossas orações, não esqueça, deixa o seu pedido aí nos comentários. Agora, então, nós vamos para a leitura da Sagrada Escritura, como já foi anunciado. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as notificou e as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Amém. Até o versículo 6, não é? E agora nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo aqui baseado na mensagem O Arrebatamento. Nós estamos parados no parágrafo 115 e particularmente nós achamos importante estudarmos as mensagens do profeta de Deus, porque o profeta de Deus é o mensageiro para a era da igreja de Laodiceia, na qual estamos, né? A era em que estamos agora
é a era de Laodiceia, é a última era da igreja entre as 7 eras que existem. E o irmão Brana, profeta de Deus, é o mensageiro para esta era, por isso nós devemos atentar muito bem para o que ele nos ensina, porque o diferencial entre os crentes que creem na mensagem e os que não creem, os irmãos que não creem, o diferencial disto é justamente a mensagem, não é? Então nós vamos aqui dando continuidade a partir do parágrafo 115. Agora, a vida que surgiu através de Lutero foi a que fez Wesley. A vida que saiu de Wesley é a que fez os pentecostais. A vida que sai dos pentecostais faz o trigo, porém, eles são portadores, está vendo? A verdadeira vida passa por ali, a mensagem porém, está se dirigindo para o trigo. Essa é a razão porque o trigo surge e traz a coisa toda no arrebatamento, aqui no tempo da noiva. Ela própria procede de cada era, porém o talo denominacional morre, seca e morre. Você notou que nestes últimos dias, como começou a se soltar agora, quando esse trigo começa a crescer, então a casca começa a se desprender dele. Então é bom nós fazermos uma breve consideração nisto aqui. Ele está fazendo a comparação da igreja de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo também fez essa comparação, não é? Ele disse assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele brota e dá muitos frutos. Então o Senhor Jesus Cristo também fez esta comparação. Por isso o irmão Brana, profeta de Deus, está fazendo também isto, não é? Então ele está comparando a igreja noiva como o grão de trigo que caiu na terra. Aí ele disse: a vida que estava em Lutero, na mensagem de Lutero, trouxe a mensagem wesleyana. A vida que estava na mensagem wesleyana trouxe a mensagem pentecostal, né? E isso parece que vai ficando super enfatizado, mas não é. É necessário que cada crente que está vivendo agora na era de Laodiceia saiba estas coisas. Então a vida que estava em Lutero gerou Wesley, a vida que estava em Wesley gerou os pentecostais, e a vida que estava nos pentecostais está trazendo o trigo agora à luz, ao amadurecimento. Aí ele finaliza o parágrafo 115 aqui dizendo assim: e quando esse tempo chega do trigo amadurecer, a casca começa a desprender dele. Ela não fica mais unificada com o trigo, não é? Então, eu acho que não está tão difícil para qualquer pessoa que não tenha tanto conhecimento assim, bíblico e nem com a mensagem, possa entender. Então vamos continuar agora no 116. Olhe dentro daquele pequeno trigo, quando olhe para ele, abra-o assim e olhe dentro dele e veja, você tem um pequeno germe de trigo ali dentro. Você tem que usar um microscópio de 30 vezes para olhar dentro dele, para ver o pequeno germe de trigo ali dentro. Está vendo? Está bem ali no fundo, porém ele começa a crescer. Agora, aquela casca tem de estar ali para proteger isso.
Eu gostaria muito que meus amados irmãos entendessem isso, não é? Seria muito bom, muito profícuo que cada irmão que esteja nos acompanhando possa ouvir, possa entender isso, que aquela casca estava ali para proteger a vida do trigo que estava dentro dela, né? É como uma mãe que gera um filho dentro do seu útero. Logo chega o dia em que aquela criança nasce, mas enquanto não, aquele útero, a barriga da mãe, desculpando a expressão mais explícita, protegeu aquela vida, aquela criança, até que depois ela possa nascer e viver sozinha, sem precisar mais da proteção do útero. Assim é com o trigo. A casca o protegeu, né? Porque ali estava a vida. Mas depois que ele se amadurece e ele sai fora da casca, ele não tem necessidade da casca mais, né? É isto aqui. Então, a casca tem de estar ali para proteger isso, para lhe dar oportunidade de se manifestar. Porém, então, quando ele começa a crescer e a mensagem começa a se propagar, então a casca se solta dele. Foi o que aconteceu lá atrás, na mensagem wesleyana, quando os pentecostais começaram a crescer e se propagar, a mensagem wesleyana se apartou deles. E assim foi de Lutero com Wesley, a mensagem luterana se apartou dos wesleyanos. E assim por diante. Então agora não é diferente. Quando a mensagem de Malaquias 4, a mensagem do sétimo anjo, começar a se propagar, a casca pentecostal se apartará dele. É a natureza que diz isso. Por isso eu disse, tomara Deus que cada irmão, cada pessoa que está acompanhando possa compreender isso, que é um processo de Deus, não é? Mas vamos aqui. Então a casca se solta dele e a vida sai imediatamente daquela casca direto para dentro do trigo. Segue adiante e assim que cada era fez, é assim que cada era fez. Simplesmente não se pode derrotar a natureza. Ela é. Isso é a continuidade de Deus, a maneira que Ele faz as coisas. E agora, essa é a era em que estamos vivendo agora mesmo, a sétima era da igreja. Agora é para ser tudo manifestado no grão de trigo no final. Outro retorno. Agora, se você tomar Lucas capítulo 17 e versículo 30, ele diz: como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem começar a se revelar. Que é revelar? Fazer sua revelação do que ele é. Neste dia, revelar para o povo a palavra que tem sido dada a conhecer para o dia. Revelar ao povo pela manifestação do Espírito Santo, fazendo aquele Jesus viver entre nós. E lembre-se, ele foi representado ali num homem. Um homem, ele disse, como aconteceu. Agora, ele leu a mesma Bíblia que nós lemos, Gênesis. Agora, nós notamos naquele capítulo de Gênesis ali, quando Jesus estava falando sobre isso, nós encontramos ali que naquilo com suas costas viradas para aquela tenda, e Sara na tenda, ele disse, ela fez uma pergunta, ele fez uma pergunta
e ela não cria que aquilo ia acontecer, pudesse acontecer. Ele disse: agora, Abraão, visitar-te-ei por este tempo da vida. Está vendo? E Sara na tenda riu acerca disto. Ele disse, por que Sara riu na tenda, dizendo, como estas coisas podem acontecer? Então você está se lembrando, né, da Escritura, quando os 3 anjos visitaram Abraão, e 2 deles desceram para Sodoma e Gomorra. E você também não vai se esquecer que o Senhor Jesus Cristo disse que como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Você não pode esquecer isso, não é? Então o Senhor Jesus Cristo estava se referindo àquele dia lá. E os 2 anjos desceram para Sodoma e Gomorra, e um deles ficou com Abraão. E aquele que ficou com Abraão era Elohim, porque Abraão o chamou de Senhor. E Senhor quer dizer Elohim. Então, ali ele começou a predizer a Abraão o que iria acontecer. Abraão teria um filho na sua idade já de 100 anos e Sara com 90. Então, Sara duvidou daquilo. E Sara é um tipo da igreja que nós estamos tendo hoje, né? A igreja tem duvidado disto que Deus tem feito agora, não é? E ele diz também ainda no parágrafo que nós acabamos de ler, que naquele dia ele se manifestou através de um homem, e agora certamente ele se manifestaria novamente através de um homem. Agora, é bom que se esclareça que o Filho do Homem, que a Bíblia diz aqui, não é um ser humano, não é aqui terrestre. O Filho do Homem é o Senhor Jesus Cristo mesmo, só que ele estaria se manifestando, porque ali com Abraão era também um ser físico, porque comeu, bebeu, comeu manteiga, comeu pão de milho ali com Abraão. Então era um ser físico, mas aquele que estava ali era a teofania do Filho do Homem, de Deus. Bom, se você tem sede das coisas espirituais, você capta isto, né? Vamos para o parágrafo 119 agora. Jesus prometeu, e aquele foi ele. Abraão o chamou Elohim, o Todo-Poderoso. Aquilo foi ele. Agora, a Bíblia prediz que isto retornará nos últimos dias. Jesus disse que sim. E quando virdes estas coisas começarem a acontecer, lembre-se, somente quando isto começar a acontecer, assim então que sabei que o tempo está perto à porta. Veja o próprio mundo, veja o mundo, Sodoma, se alguma vez houve alguma Sodoma, veja as pessoas pervertidas em tal perversão, suas mentes estão pervertidas, elas não sabem o que é decência habitual. Veja os criminosos, aqui tem um espaço em branco na fita quando foi gravada, não é? Mas continuando depois do espaço branco, ele diz aqui antes do espaço em branco, vejam os criminosos, aí tem uma reticência, né? Sexuais e tudo mais, e veja as nossas mulheres, que tumulto tem sido. Olhe que alvoroço de indecência e imoralidade entre nossas mulheres, e não somente nossas, você diz, são os fulanos de tal, né? São esses, são aqueles também. É a coisa toda.
Não é só uma classe ou outra classe. É a coisa no geral, ele quer dizer, está nessa condição. O mundo está nessa condição, não é? De imoralidade, nos trajes e tudo, e assim por diante. Parágrafo 121. Veja os nossos homens. Eles se apoiam, ao invés de na palavra de Deus, em alguma tradição de denominação. Eles se apoiam nisto, ao invés de saírem quando veem Deus se dar a conhecer perfeitamente. A razão, eles estão cegos, eles não conseguem ver isso, eles nunca o verão. Agora observe o que acontece aqui nisto enquanto nos apressamos. Eu acho que aquela dama quer que saiamos. Eu a vi acenar com a mão. Alguma coisa acerca de querer que saiamos. Assim é melhor que nos apressemos. Assim, agora, note, Enoque, o tipo da igreja. Aqui ele também é tipificado na 7ª era da igreja. Dá para imaginar isso? A 7ª era da igreja, note, ao toque. Quantos creem que houve 7 mensageiros às 7 igrejas? Todos cremos nisto, se cremos na Bíblia. Se não cremos na Bíblia, naturalmente, veja, nós não cremos nisto, porém houve. Agora, nós estamos vivendo na 7ª era da igreja, e quando a Bíblia disse que esta 7ª era da igreja, quando o mensageiro da 7ª era, igreja, começa a tocar sua mensagem, que os mistérios de todas as coisas que foram torcidas no decorrer da era seriam revelados nesse tempo. Aqui vemos isso, o Filho do Homem vindo entre o seu povo e fazendo exatamente, confirmando sua mensagem, como ele disse que faria. Aqui nós encontramos isto nessa última era agora. E as 7 vigílias, como as 7 vigílias deve vir? Ele não veio na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, porém vem na 7ª vigília. Esse foi Enoque, o 7º, o qual foi transladado. E Noé, sendo um tipo do remanescente dos judeus, há de ser transportado. Agora, nós temos na Bíblia, acho que não é temos. Agora, desculpe aqui, nos tempos, né? Agora, nos tempos da Bíblia, falando sobre as vigílias e as noites, não eram divididas em horas no tempo da Bíblia. Agora, ouça com atenção, porque eu me apressarei agora, porque eles querem a sala. Não, a Bíblia não era dividida, a noite não era dividida em horas no tempo da Bíblia. Era dividida em vigílias. Havia 3 vigílias durante a noite. Havia 3 vigílias. Agora, a primeira vigília começava das 9 às 12, ou das 9 à meia-noite. A segunda vigília começava das 12 às 3, da meia-noite às 3 da manhã. E a terceira vigília da noite era contada das 3 às 6. Agora nós temos aí 3 vigílias. 3, o que é um 9, não é?
número imperfeito. Então, nós voltamos ao 7 para o arrebatamento, que acontecerá, eu creio, entre 6 e 7 horas, ou 6 e 9 horas. Você está dando para entender o que ele está dizendo aqui? Ele disse assim que Jesus viria na última vigília, né? Mas então ele contou a primeira vigília das 9 à meia-noite, a segunda vigília da meia-noite às 3 horas e a terceira vigília seria das 3 às 6. São 9, né? Então ele diz 3 vezes 3 dá 9. Mas como 9 é um número perfeito, digo imperfeito, então ele viria na sétima, né? 7 é o número perfeito. Então ele disse, então ele está dizendo uma coisa muito interessante aqui, para você que lê a mensagem, que crê na mensagem, né? É muito importante observar isso aqui, olha. Então nós voltamos ao 7 para o arrebatamento, que acontecerá, eu creio, entre 6 e 7 horas, ou 6 e 9 horas, alguma manhã, porque a trombeta do Senhor soará naquela manhã clara e sem nuvens, quando os mortos em Cristo ressuscitarem e na glória da sua ressurreição participarem, quando seus escolhidos se reunirem em seus lares além do céu, quando fizer chamada, eu lá estarei. Tem um hino sobre isso, não é? A palavra arrebatamento na Bíblia nem mesmo é usada, de modo algum. Nós simplesmente pusemos essa palavra ali. A Bíblia diz arrebatados, sendo arrebatados. Nós lemos aqui em 2 aos Tessalonicenses, ou 1 aos Tessalonicenses, é a ordem desse grande arrebatamento que acontecerá nos últimos dias. Escutem isto. Aqui vamos começar aqui com o versículo 13. Então ele está falando aqui da carta aos Tessalonicenses, a primeira, não é? Vamos começar com o versículo 13. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos. Essa palavra preceder significa impedir. Ele está dizendo aqui, está entre aspas, não é? Essa palavra, nós que estamos vivos não precederemos, ele quer dizer que diz assim, nós que estamos vivos não impediremos os que dormem. Aqueles que dormem, porque o mesmo Senhor descerá. Agora escute com atenção. O mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu quero que você note uma grande coisa acontecendo aqui. Agora, não perca isso, está vendo? Agora note. A palavra diz aqui em 2 aos Tessalonicenses que há 3 coisas. Note do versículo 13. Na verdade, ele citou 2 outra vez, mas é 1 aos Tessalonicenses 4, verso 13, não é? Até o 16. Então, note do versículo 13 ao 16. Há 3 coisas que têm de acontecer antes que o Senhor
Ele próprio apareça. Então não perca isso, não percamos isso. 3 coisas devem acontecer antes da aparição do próprio Senhor, Jesus Cristo, não é? Antes que o Senhor, Ele próprio, apareça. Rapidamente agora, de modo que possamos encerrar. Está vendo? A primeira coisa que acontece, note, um alarido. Não perde isso. Um alarido, uma voz, uma trombeta. Leiamos isto agora e vejamos se está certo. Está vendo? Porque o mesmo Senhor, versículo 16, né? O mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. 3 coisas acontecem. Uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta tem de acontecer antes que Jesus apareça. Agora, um alarido, vejamos, um alarido, Jesus fará todas estas 3 coisas quando ele estiver descendo. Ele repetiu aqui, né? 3 vezes. Então, quando ele estiver descendo, o próprio Senhor Jesus Cristo, o mesmo Senhor, conferindo ali com 1 Tessalonicenses, descerá com essas 3 coisas, né? Com alarido, voz e trombeta. 3 coisas, né? Então vamos rapidamente aqui. Quando ele mesmo estiver descendo, um alarido. O que é um alarido? É a mensagem saindo primeiro. Então essa mensagem aqui que nós estamos pregando agora, que você está escutando, essa mensagem já é o arrebatamento. Porque lá em 1 Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, né, diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Então ele disse, o que é um alarido? Né? É uma mensagem saindo primeiro, o pão vivo da vida produzindo a noiva. Então esta mensagem que nós estamos ouvindo agora aqui neste programa, já é o alarido do arrebatamento. Já é o Senhor descendo dos céus para arrebatar sua noiva. Vamos rapidamente para nós fecharmos o pensamento aqui, que a hora já está se esgotando ali. Agora, Deus tem uma maneira de fazer coisas e Ele nunca muda sua diretriz. Ele nunca muda Ele é o Deus imutável. Em Amós 3,7 ele disse que não faria coisa alguma na terra até que primeiro a revelasse aos servos os profetas. E exatamente tão certo quanto ele prometeu, isto ele o fará. Agora, nós já passamos pelas eras da igreja, porém, nos foi prometido nos últimos dias, conforme Malaquias 4, que haveria um retorno, um profeta na terra. Isso mesmo, note sua natureza, como ele parecia. Ele é sempre Deus. Deixa eu respeitar a reticência aqui, não é? Ele é sempre, tem uma reticência. Deus usa esse Espírito 5 vezes. Uma em Elias e em Eliseu, em João Batista, chama a igreja a sair. E o remanescente dos judeus, 5 vezes, graça, Jesus, não é? J-E-S-U-S. E fight, não é? Quer dizer, fé em inglês, são 5, que é uma nota do tradutor aqui. E é o número da graça, está vendo? Muito bem. Agora lembre-se, a mensagem está prometida,
E quando todos estes mistérios forem todos embrulhados por um bando de eclesiásticos, requerer-se-á um profeta direto de Deus para revelar isto. E isto foi exatamente o que ele prometeu fazer. Está vendo? Agora, lembre-se, a palavra do Senhor vem ao profeta, não ao teólogo. O profeta, ele é o refletor da palavra de Deus. Ele não pode dizer nada, ele não pode dizer seus próprios pensamentos. Ele só pode dizer o que Deus revela. Até mesmo o profeta Balaão, quando ele foi tentado a ser vender seu direito, ele disse: como pode qualquer profeta dizer alguma coisa senão o que Deus lhe pôs na boca? É uma coisa que Deus faz, que você não pode dizer nada mais. E você nasce assim, não mais do que você poderia. Se você pudesse dizer, eu não posso abrir os olhos, quando você está olhando, está vendo? Você não pode, não pode estender a mão quando pode, está vendo? Você não pode ser um cão quando é um humano, está vendo? Você é simplesmente feito assim. E Deus tem sempre também, nas eras, através de Isaías, Jeremias e todos, o Elias, nas eras passadas, quando o grupo eclesiástico deixava tudo confundido, ele enviava um profeta, o levantava do nada. Ele não pertencia a nenhuma de suas posições e falava a sua palavra, tirado de cena e sido simplesmente homens rústicos da verdade de Deus. E é sempre a maneira que você poderia reconhecê-lo. Ele disse: se houver um entre vós que seja espiritual ou profeta. Agora, profetas, há tal coisa como dom de profecia na igreja. Ele está mostrando aqui a diferença, né, entre dom da profecia e o profeta. Há tal coisa como dom de profecia na igreja, porém um profeta é predestinado, é pré-ordenado a hora, está vendo? Sim, Senhor. Agora, se uma profecia sai, 2 ou 3 têm de se sentar e julgar se está certo ou não, antes que a igreja possa recebê-la. Eu vou ler só mais um parágrafo, não é? Porém, ninguém se colocava perante um profeta, porque ele era absolutamente a palavra de Deus. Ele era aquela palavra em seu dia. Você tem visto Deus refletir agora. Deus prometeu nos enviar isso novamente nos últimos dias para trazer a noiva para fora dessa confusão eclesiástica, da única maneira em que isso pode ser feito. Bom, eu tenho que parar porque a hora se esgotou, né? E não pode prosseguir mais. Mas nós vamos agora orar, pedir a Deus a bênção, a graça, a misericórdia em favor das pessoas necessitadas. Santo e bendito Deus, nosso Pai Celestial, humildemente nós agradecemos ao Senhor por este tempo, por este privilégio de nós estarmos lendo a mensagem, estudando a mensagem, aprendendo cada vez mais, porque como foi dito no início, a mensagem que nós estamos lendo é o diferencial entre a noiva
e os demais grupos religiosos, Senhor. É a mensagem que faz a diferença e nós agradecemos ao Senhor. E nesse momento eu peço em favor dos enfermos, dos doentes, dos aflitos, dos necessitados. E especialmente, Senhor, nós oramos em favor do nosso irmão Luiz Carlos, que está internado ainda e depois daquele acidente, mas pela graça de Deus temos tido notícias que ele está bem, mas ele ainda está internado e nós pedimos a tua bênção, a tua graça em favor do nosso companheiro. A igreja está precisando dele ali como auxiliar na parte dos cânticos e nas suas orações e tudo. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo eu peço a bênção em favor do nosso irmão e em favor de todos os demais que estão necessitados, irmãs, irmãos precisando da cura divina, da bênção, da libertação. No santo nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Então, amados, vamos ficando por aqui. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós estaremos juntos novamente em nossa próxima programação aqui através do nosso canal, não é? Tabernáculo Santa Bárbara do Oeste. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.